Olha, se você acha que bajulação e corrupção são fenômenos de hoje, você está muito enganado, porque tudo isso faz parte da natureza do ser humano há muito tempo. Nossa leitura em Atos 24 continua no ponto em que Paulo está na região de Cesareia, sob a custódia do governador Félix. Há um destacamento dos judeus que chegam a Cesareia, junto com Ananias, o sacerdote, e junto com um sujeito chamado Tértulo, que é o advogado da parte dos judeus. E eles instauram uma investigação para ver o que Paulo havia feito e para mensurar e dosar qual seria a pena de Paulo. E Tértulo apresenta a sua causa a Félix assim: temos desfrutado de um longo período de paz durante o seu governo e o teu providente cuidado resultou em reformas nessa nação. Em tudo e em toda parte, excelentíssimo Félix, reconhecemos estes benefícios com profunda gratidão. Olha só, esse é o famoso puxa-saquismo, a bajulação. Nós temos informações seguras que o governo de Félix não foi nada disso daqui. Existiram alguns pontos de reforma, mas Félix é conhecido como alguém que tinha interesses escusos, que era corrupto, como nós vamos ver até no final desse capítulo. O que Tértulo faz é massagear o ego do governador para que a sua causa seja aceita. É a boa e velha bajulação. E vem o que nós temos a seguir. Todavia, a fim de não tomar muito tempo do Senhor, eu quero falar do motivo de nós estarmos aqui, porque nós verificamos que esse homem que anda perturbando o mundo inteiro, ele veio a Jerusalém, ele tentou perturbar a ordem, ele foi insubordinado, ele tentou profanar o templo e ele é membro aí, cabeça da seita dos nazarenos. Olha só, é usado a palavra seita aqui, né? É seita em relação ao judaísmo, e quando fala seita dos nazarenos se refere a Jesus de Nazaré. Mas também que o comandante Lísias arrebatou Paulo para que Paulo fosse julgado de acordo com a legislação romana. Aquilo que Tértulo estava dizendo é que Paulo estava sendo acusado de acordo com a própria religião judaica, que Paulo havia quebrado algumas regras importantes do judaísmo e que havia o interesse dos romanos em tomar a situação para si, talvez até para proteger e salvaguardar a Paulo, que era evidentemente um cidadão romano. E a conversa continua. Paulo, ele é trazido e Paulo, ele se defende, e ele se defende rechaçando todas as acusações. Ele diz: olha, vocês não me encontraram fazendo nada de errado no templo, eu não me juntei com mais ninguém para trazer confusão, nem tampouco vocês podem provar a acusação falsa que vocês estão levantando contra mim. Essa é a parte onde Paulo defende efetivamente a sua causa. Mas, a partir do versículo 14, Paulo ele vai colocar na mesa aquilo que é o conteúdo da sua fé. Confesso-te, porém, que adoro o Deus dos nossos antepassados, o Deus de Abraão. Então Paulo não nega que ele continua sendo judeu. Entretanto, ele, depois do encontro com Jesus Cristo, entendeu que o judaísmo ele era completado na figura de Jesus. Por isso que Paulo diz que ele continua adorando o Deus dos antepassados como seguidor do caminho, que era a denominação que nós já vimos acontecer várias vezes em Atos, referindo-se aos seguidores de Jesus, a quem os judeus chamam de seita. Aqui é muito interessante nós vermos que, embora o cristianismo fosse considerado como uma seita, ele ainda estava dentro do grande guarda-chuva do judaísmo. Era uma seita judaica, assim como talvez os essênios eram considerados também como uma seita judaica. O judaísmo
cristianismo era considerado como uma religio licita, ou seja, como uma religião autorizada pelos romanos. Então os romanos não perseguiriam os judeus. E como os cristãos estão debaixo do guarda-chuva do judaísmo, ainda nesse período nós não vemos o Império Romano praticando nenhum tipo de perseguição contra os cristãos. Aliás, quem mais persegue cristãos dentro do contexto de Atos são os judeus, particularmente adversários do apóstolo Paulo. E Paulo deixa claro, olha, eu obedeci a lei, eu obedeci tudo que está nos profetas e tenho a mesma esperança que todos eles têm, ou seja, a esperança na ressurreição de justos e injustos e no dia em que Deus julgará a todos eles. E por isso, quanto a isso, eu estou com a minha consciência tranquila. Veja, nós fizemos uma jornada até aqui. Nós podemos já enumerar diversas ocasiões em que Paulo ele fala da ressurreição. A ressurreição é um elemento central do cristianismo, é a esperança maior que nós temos em Jesus Cristo, é a garantia que Jesus de fato é o Messias de Israel. E Paulo vai continuando a falar de toda a sua jornada, pela razão dele ter ido para Jerusalém, que não era para perturbar o povo, pelo contrário, ele havia feito uma coleta entre os gentios para suprir as necessidades dos irmãos que estavam lá em Jerusalém. Ele foi lá para ajudar, ele foi lá para acrescentar. E de uma certa forma, Paulo continua a desafiar os seus acusadores, dizendo o seguinte: olha, vocês não podem encontrar crime nenhum em mim, as acusações que vocês estão fazendo são falsas. Então Félix, que já tinha conhecimento daqueles que eram do caminho, ou seja, Félix já conhecia quem eram os cristãos, ele começa a cozinhar em banho-maria todo o processo em relação a Paulo, e aí a gente começa a entender por que Félix estava fazendo isso. Félix é uma figura que nós temos registros na historiografia. Ele vai deixar o posto dele no ano de 59 depois de Cristo, volta para Roma por causa de acusações que as mesmas autoridades judaicas fizeram com relação a práticas de privilegiar pessoas que ele não deveria, práticas de corrupção. E da mesma maneira que ele, Félix, e a sua mulher Drúzula, eles demonstram algum tipo de interesse por Paulo, chamam para ouvir aquilo que o apóstolo tinha a dizer, a mensagem que Paulo traz a eles de confrontação incomoda tanto Félix quanto a sua mulher. Diz o versículo 25, quando Paulo se pôs a discorrer acerca da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro, Félix teve medo. Muitas vezes, o evangelho nos confronta em relação ao nosso pecado, para que nós nos arrependamos, deixemos as práticas de injustiça e sigamos no caminho do Senhor. Esse é o caminho natural da conversão, da regeneração que o Espírito Santo promove dentro dos nossos corações e da nossa vida. Porém, nesse caso, Félix, ele até queria ouvir aquilo que Paulo queria dizer. Talvez por curiosidade, talvez para querer saber por que os judeus estavam tão bravos contra Paulo. Mas quando o evangelho atingiu o coração de Félix naquilo que era sua fraqueza, Félix, ele não quis mais. Ele passou a querer de Paulo, não aquilo que o evangelho poderia lhe oferecer como transformação de vida, mas durante muito tempo e durante várias vezes, no versículo 26, ao mesmo tempo esperava que Paulo lhe oferecesse algum dinheiro, pelo que mandava buscá-lo frequentemente para ouvi-lo. Nós vemos aqui o exemplo de um típico funcionário público corrupto, aquele que espera ter a sua mão molhada. Justamente esse a quem, por intermédio de Paulo, Deus estava despertando, mas que não quis mais ouvir, teve medo, talvez, de perder todos os seus privilégios. E dali a um pouco tempo, justamente no ano 59, ele é chamado de volta para o seu posto em Roma por causa de uma série de acusações que são levantadas contra ele. Passados 2 anos, Félix foi sucedido por Pórcio Festus, e nesses 2 anos Paulo é mantido num tipo de
custódia com alguns tipos de privilégio. Paulo estava preso, mas a Paulo foi liberado o acesso e a visita dos seus próprios amigos. E nós vemos no capítulo 25 que passa para outro governador, para Festo, e mesmo assim a situação não é resolvida de maneira pronta. Como que nós devemos lidar com autoridades corruptas? Como que nós devemos lidar com pessoas que bajulam o poder para atingir benefícios próprios? Paulo nos mostra que ele permaneceu firme. Ele não cedeu. Diversas vezes nós somos assediados para cedermos, para tomarmos um atalho, para, num caso prático, molhar a mão de um funcionário público para que o meu caso seja apreciado de forma mais rápida, por exemplo. Paulo não fez isso. Gastou 2 anos? Gastou 2 anos, mas ele fez a coisa certa porque a sua esperança final estava em Cristo Jesus e na ressurreição. Aquilo que nós cremos em relação a Deus, aquilo que é o valor do Evangelho escrito em nossos corações, deve com certeza moldar as nossas atitudes em relação a nós mesmos, mas também em relação a todos, ao nosso próximo, a nossa relação diante das autoridades, diante dos governos constituídos, ainda que aqueles que estão em postos de governo tentem nos seduzir com propostas pecaminosas e propostas de corrupção, nós não podemos ceder, uma vez que os nossos valores estão em Cristo e na verdade. É um capítulo muito interessante em que nós vemos Paulo firme na virtude, na ética, na integridade, que é fruto dessa ressurreição, dessa convicção de que Deus ressuscitará justos e injustos e, consequentemente, julgará a vida, a consciência de cada um deles. Por isso, versículo 16, procuro sempre conservar minha consciência limpa diante de Deus e dos homens. Meu amado irmão, irmã, queria te fazer uma pergunta. A sua consciência está limpa diante de Deus e dos homens? Será que nossas atitudes como crentes diante de Deus e como cidadãos diante do mundo tem sido uma atitude boa, que não nos gere vergonha, ou nós temos rabo preso com alguma outra coisa? É uma reflexão que nós precisamos fazer e Paulo nos ajuda a entender que o Evangelho, ele também transforma todas essas facetas interiores e também exteriores na nossa vida. Que Deus possa nos ajudar a, de fato, termos sempre a nossa consciência limpa e purificada por esse Jesus que é o objeto da nossa esperança. Nos vemos no próximo capítulo, querendo Deus. Tchau, tchau.